E aí galera, tudo bem? Professor Wesley aqui, professor de História, canal Papo Reto, passando aqui para falar para vocês um pouquinho sobre feudalismo, tá bom? Hoje eu queria falar sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal, ela é uma sociedade estamental, patriarcal, palavras que talvez você não esteja muito habituado, mas que é muito fácil de entender. Uma sociedade estamental é uma sociedade onde a gente tem uma divisão por estamentos, onde é muito pouca, onde inexiste ou é muito difícil o sujeito mudar de classe social. Ou seja, provavelmente você vai morrer na classe social na qual você nasceu. Então a sociedade feudal, principalmente no período da Alta Idade Média, é uma sociedade que tem divisões sociais muito bem estabelecidas. Então nós temos na sociedade feudal uma divisão social muito bem estabelecida e ela vai ser nominada por 3 grupos, tá bom? Nós temos o clero, nós temos os nobres e nós temos os servos. É sempre bom você entender que, como quase tudo na Idade Média, essa estratificação social, essa divisão social, ela está muito ligada à questão religiosa. Um dos argumentos que era usado para justificar essa divisão social é a ideia da trindade, né? Você sabe que o cristianismo acredita que Deus, ele é a divindade do cristianismo, ela é composta por 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 figuras distintas, mas que compõem um Deus só, que pensam igual, agem igual. Essa é a teoria da trindade que se diz. Nesse contexto, então, eles entendem que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em importância, mas têm funções diferentes. Beleza? Então, por exemplo, quem veio aqui morrer e quem veio aqui padecer foi Jesus. Quem age hoje no meio das pessoas é o Espírito. E quem reina, e quem governa, e quem está lá desde o início do mundo é Deus Pai. Então, 3. Eles diziam então que a sociedade era assim também. A sociedade era dividida em 3. Como o céu é dividido em 3, então a sociedade também era dividida em 3. Já que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o clero, o nobre e o servo. O clero com a função específica de orar, de ligar o homem a Deus. E aqui é sempre bom você lembrar que o clero ele vai ter uma divisão entre alto clero e baixo clero. Alto clero são os caras que cuidavam da administração da igreja, a cúria da igreja, e o baixo clero eram aqueles padres que tinham uma relação direta com o povo. Então, eram os padres. Eu gosto sempre de dar o exemplo lá do Robin Hood, daquele Frei Tuck, que quando você assiste o Robin Hood, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, principalmente lá o de 1990 em Guaraná de Rolha, que é com Kevin Costner. Então, lá tem a figura desse padre, de um frei, que chama Frei Tuck, que fabrica uma cachaça pra galera beber lá, que chama hidromel, e que tem esse contato muito próximo ao povo. E há os outros religiosos, que são os cardeais, os bispos, né? Os chefes das grandes ordens católicas, que são o alto clero. Então o clero é dividido em alto clero e baixo clero. Depois nós temos os nobres. E a função dos nobres é muito clara, ou seja, nobre é aquele cara que, nesse primeiro momento, possui terra. O nobre está muito ligado a essa ideia de possuir a terra. Mas o nobre ele tem um papel específico. Porque ele possui a terra, ele tem um papel de proteção. Ele é aquele que vai proteger, lutar, batalhar. Ou seja, eu vou ter a minha propriedade, eu vou ter o meu exército e eu sou responsável pela proteção dessa terra e das pessoas que aqui habitam comigo. E eu tenho os servos, que são os caras que são responsáveis por fazer a máquina rodar, a máquina girar, os trabalhadores, né? Então eu tenho essa grande gama de servos, que são os caras responsáveis por essa ação, por trabalhar, por produzir. Então cada um na sua estrutura, cada um na sua função, o servo trabalha, o nobre batalha e o clero ora. O servo é o laboratori, o nosso amigo nobre é o bellatori e o nosso amigo clero é o oratori, os que oram, os que batalham e os que trabalham. Então, cada um no seu lugar. E é sempre bom lembrar que na sociedade feudal, quando eu saio da minha função, quando eu me desvio da minha função, eu estou pervertendo a ordem divina das coisas. Se eu perverto a ordem divina das coisas, logo eu estou indo contra Deus. Então, não é bem visto na sociedade feudal que as pessoas se movam na classe social, principalmente os servos. Portanto, que um conjunto de servos que não era submetido a um nobre, que morava numa vila, era chamado de
vilão. Um cara que mora numa vila é o vilão. Até hoje, tá aí o amigo Thanos, para não nos deixar mentir, até hoje, quando você tem essa ideia de vilão, é uma ideia ruim, negativa, né, pejorativa, ou seja, alguém que não está de acordo com aquilo que é o bem, com aquilo que é o correto, ok? Espero que eu tenha te ajudado, um abraço, fiquem com Deus.